Imagina que você entra numa loja de eletrônicos em 1997, uma daquelas lojas grandes de shopping, com várias TVs mostrando a mesma imagem, videocassetes empilhados, filmes ali, aquele cheiro de plástico novo, carpete cinza, o ar-condicionado geladinho, enfim. E lá no fundo da loja, numa nova seção, pequena, quase escondida, você vê algo diferente. Tem uma plaquinha lá na frente dizendo assim, DVD, a nova tecnologia de filmes. Você se aproxima, vê um aparelho brilhante conectado à TV, mostrando um filme. Você olha ao lado, tem uma caixinha que é um pouquinho menor que a caixa do VHS, que você está tão acostumado. Você dá uma olhada, o preço do filme era salgado, R$35, praticamente aí 1/3 do salário mínimo para a época. Olha, você dá uma olhada no aparelho, quase o preço de um carro, você fica na dúvida e pensa, cara, isso aí não vai dar certo não. Mas olha, a onda pegou. E aquele disco que a gente viu lá no início, quase 30 anos atrás, ele foi o primeiro DVD. O primeiro DVD produzido no Brasil. E a história de como ele chegou ali é bem mais interessante do que a gente pode imaginar. Sinceramente não lembro qual foi a primeira vez que eu vi um DVD pela primeira vez, mas eu lembro perfeitamente daquela sensação de estranheza, né? Porque em 1997, 98, o VHS era o rei absoluto, era o que a gente conhecia, era o que todo mundo tinha, aquelas fitas pretas, grandes, pesadas, que você tinha que rebobinar para devolver na locadora. Todo mundo tinha pelo menos um videocassete em casa e algumas fitas para gravar, às vezes algum filme que passava na TV. Muita gente, às vezes aí, algumas pessoas tinham dois, uma sala e um no quarto, enfim. As locadoras eram cheias de prateleiras com aquelas caixas gordas do VHS. O ritual da sexta-noite era passar na locadora, pegar 2, 3 fitas, voltar para casa, fazer pipoca e curtir o final de semana. E de repente começa a aparecer esse negócio de DVD. Menor, mais fino, mais caro, mais frágil, e a primeira reação da maioria das pessoas era: pra quê? O VHS está funcionando super bem. Tinha uma resistência, uma certa desconfiança. Será que isso realmente é melhor do que o VHS? Será que vale a pena a gente gastar dinheiro nesse novo aparelho? Será que não é só uma moda passageira, tipo aqueles tais de Laserdiscs que ninguém comprou? No meu caso, a primeira vez que eu realmente parei para prestar atenção em DVD foi bem depois, já ali no início dos anos 2000. Mas eu lembro de ter visto aquelas primeiras prateleiras de DVD nas locadoras, nas lojas Mesbla, enfim. Eu lembro que conseguia até pensar, caramba, isso aqui é o futuro. Afinal, eu era uma criança, adolescente ali, né? Tudo que era novidade eu me amarrava. E a gente sempre ficou, né? Pelo menos a gente mais novo, sempre fascinado aí pelo novo, pela novidade, não é mesmo? Se você chegou até aqui, eu vou te pedir 3 favorzinhos. Você não se esquece, ó, deixa o seu like, se inscreve no canal e se você tiver no celular, dá uma arrastada pro lado, também tem um botãozinho chamado Hypar, clica nele, você tem direito a um hype gratuito aí, isso também ajuda demais ao YouTube divulgar esse vídeo para mais e mais pessoas e a gente formar nossa comunidade de colecionadores de DVD cada vez mais forte. Desde já, agradeço demais. Vamos voltar ali para o começo, vamos falar sobre esse primeiro DVD brasileiro que foi lançado em 1997. O filme escolhido foi Era Uma Vez na América, um épico de gangsters de 1984, dirigido por Sergio Leone, que tinha aí no elenco o Robert De Niro e até o James Woods. E a escolha não foi por acaso. A Flash Star, que era uma distribuidora independente, tinha os direitos desse filme, e eles decidiram apostar tudo nesse lance do DVD. A produção desse disco foi uma verdadeira aventura. Eles contrataram a Careware, uma empresa de multimídia, através de um programador chamado Renato Oshima. Na época, pouquíssimas empresas no Brasil sabiam fazer o que é chamado de autoração de DVD, que é basicamente montar o projeto, criar os menus, colocar os extras, fazer tudo funcionar. Não existia tutorial de YouTube, não existia internet, não existia software gratuito para fazer isso, era tudo pioneiro, tudo experimental. O trabalho levou quase um mês para fazer um DVD, galera, e custou cerca de R$25 mil. Imagina, para você ter uma ideia, isso em 97 era uma verdadeira fortuna, e o resultado foi
esse DVD dupla face, como se fosse um LP de vinil, onde o filme ficava de um lado e os extras ficavam do lado contrário. Você assistia metade, tirava o disco, virava e aí continuava assistindo. A tiragem inicial foi de 5.000 exemplares. 5.000. Pois é, compara isso com as tiragens de VHS, que eram dezenas de milhares. Eles sabiam que o mercado era minúsculo, que quase ninguém tinha DVD player em casa naquela época, que aquilo era um risco verdadeiramente enorme. Mas eles fizeram mesmo assim, porque acreditavam que aquilo era o futuro e, convenhamos, eles estavam certos. O preço era cerca de R$35, o que de certa forma é caro para um filme, né? Vamos lembrar aí que ainda precisava ter o aparelho para tocar esse filme, e esse sim era mais caro ainda, custava perto dos $1.000. Então, realisticamente falando, esse primeiro DVD brasileiro foi comprado por pouquíssimas pessoas. Na realidade, ele foi comprado por entusiastas, por pessoas que tinham dinheiro e queriam ter a tecnologia mais nova, tecnologia de ponta, colecionadores. Foi comprado por gente que queria fazer parte da história. E é isso que torna esse DVD tão especial hoje. Ele é um marco, ele é o início de uma era, ele é a prova física de que alguém, em algum momento, teve coragem de apostar numa tecnologia desconhecida e dizer: isso aqui vai mudar tudo. É importante a gente entender o contexto de 1997 para valorizar o que isso significou. Em 1997, o VHS tinha quase 15 anos de domínio no Brasil. As locadoras estavam no seu auge máximo. O país tinha quase 18.000 videolocadoras registradas. Era um mercado gigantesco, era consolidado, era lucrativo. Todo mundo entendia como funcionava. Você alugava fita, assistia, rebobinava, devolvia, atrasava, tinha multa, simples assim. E aí chega o tal do DVD. Menor, mais frágil, mais caro, incompatível com tudo que existia na época. Você não podia simplesmente trocar seu VHS por DVD. Você tinha que comprar um aparelho novo, que era caríssimo. Você tinha que começar uma coleção do zero, porque seu VHS já não servia mais. Era um investimento enorme, um risco enorme para uma qualidade de imagem que, para a maioria das pessoas, não fazia diferença. Então não é surpresa que a adoção inicial foi lenta. Muito lenta. O DVD só começou realmente a dominar o mercado brasileiro lá por 2003, 2004, quando os aparelhos começaram a ficar mais baratos e as locadoras começaram a apostar pesado nesse formato. Mas esses primeiros anos ali, 97, 98, 99, foram os anos de transição, de convivência. VHS e DVD dividindo espaço nas prateleiras. As pessoas lentamente migrando, testando, se adaptando. E é legal a gente lembrar também que o DVD não era perfeito. Ele riscava fácil, uma risca no disco, o filme travava, você perdia filme, diferente do VHS que podia apanhar bastante e ainda ia funcionar. Então, tinha um certo medo, uma insegurança com esse novo formato. As pessoas acabavam se questionando, né? Será que isso realmente é mais confiável? Será que dura mais? É só com o tempo que a gente foi entendendo que sim, que o DVD era mais durável se você cuidasse bem, que a qualidade era realmente superior e que valia a pena o investimento. Mas naquele momento ali, em 97, quando a Flash Star lançou esse primeiro DVD brasileiro, nada disso estava garantido. Era uma aposta no escuro e eles apostaram mesmo assim. E o filme escolhido para ser o primeiro DVD brasileiro também tem sua história. Era Uma Vez na América é um épico de quase 4 horas de duração do Sérgio Leone, o mesmo diretor de Três Homens em Conflito, Era Uma Vez no Oeste. É um filme sobre amizade, traição, violência, sobre gangsters judeus em Nova York. É estrelado, como eu disse, pelo Robert De Niro e o James Woods, num performance aí incríveis desses dois grandes atores. Mas a história desse filme é tão complicada quanto o enredo.
Quando foi lançado nos cinemas americanos em 1984, o estúdio cortou o filme de quase 4 horas para apenas 2 horas e 20 minutos. E não só cortou, como reordenou as cenas em ordem cronológica, destruindo a estrutura narrativa que era super complexa que o Leone tinha criado. O filme foi um fracasso nos Estados Unidos, as críticas foram terríveis, ninguém entendeu nada. Mas na Europa, onde o filme foi exibido na versão do Leone, a recepção foi completamente diferente. O filme foi ovacionado por quase 15 minutos lá em Cannes. E aqui no Brasil também. A gente teve a sorte de assistir a versão certa nos cinemas. E o filme virou aí um verdadeiro cult, virou referência, virou uma obra-prima. Então escolher Era Uma Vez na América para ser o primeiro DVD brasileiro não foi só uma questão de direitos disponíveis. Foi uma escolha simbólica. Foi escolher um filme que representava o cinema de verdade, cinema de autor, cinema que exige tempo, paciência e atenção. Foi uma forma de dizer: o DVD não é só uma nova tecnologia, é uma nova forma de consumir cinema com qualidade. E curiosamente, esse filme tinha sofrido tanto com cortes e mutilações em sua história que lançá-lo em DVD, um formato que preserva a integridade da obra, era quase que poético. E hoje, 30 anos depois, esse DVD da Flash Star se tornou um item raríssimo de colecionador. É relativamente complicado achar ele, de vez em quando aparece anúncio no Enjoei, Mercado Livre, na Shopee, em algum grupo de colecionadores, mas é difícil, principalmente a primeira edição lá. É bem complicado, é mais fácil, muito mais fácil de achar uma edição mais recente, com 2 discos, essa sim é mais fácil de encontrar. E quando aparece, não é daqueles discos mais baratos. A gente sempre fala aqui que o DVD é mais barato para colecionar do que Blu-ray, VHS. Esse em específico não é. Quando a gente acha por valores um pouco desencontrados, 50, 70, 100 reais. Os valores exatos não são tão precisos, mas pelo valor histórico, pelo significado que esse DVD tem, ele vale bem mais que os 35 reais originais lá de 97. Então assim, para um colecionador sério, para um colecionador que entende a importância que é preservar a história do DVD e não só colecionar filmes que marcaram sua vida, essa peça é praticamente o santo graal. É como ter o primeiro CD brasileiro, o teu primeiro videogame fabricado no país, o primeiro qualquer coisa, e ter um pedaço da história na sua mão. Isso é super bacana. É por tudo que ele representa. Ele representa o momento em que o Brasil entrou na era digital do home video. Ele representa a coragem de pequenas empresas como a Flash Star de apostar em algo novo. Ele representa a transição de uma era para outra. Ele é símbolo de mudança. E é interessante pensar que a maioria das pessoas que compraram esse DVD em 1997 provavelmente nem imaginavam que ele ia se tornar esse item tão apreciado pelos colecionadores. Muita gente deve ter doado, jogado fora, perdido em mudanças. A gente para pensar que são 5.000 unidades, são pouquíssimos exemplares e hoje em dia pouquíssimas unidades ainda devem existir e cada um deles é uma verdadeira cápsula do tempo, uma janela para esse momento tão histórico pra gente. Sabe, galera, eu fico também pensando aqui no Renato Oshima, o programador que passou quase um mês criando esse DVD. Imagina a pressão, imagina a responsabilidade de saber que você tá fazendo algo que nunca foi feito antes no Brasil, que não tem manual, não tem referência, não tem ninguém para te ajudar se der errado, que você tem um mês e um orçamento de 25.000 reais para fazer aquilo funcionar. E ele fez. Ele e a equipe da Careware conseguiram, e depois disso eles continuaram trabalhando com outros DVDs. A Flash Star lançou outros títulos, a tecnologia foi se aperfeiçoando, os custos foram caindo, os softwares foram melhorando, mas aquele primeiro, aquele pioneiro, aquele que abriu o caminho, foi feito por esse cara, Renato Oshima, cujo nome pouquíssimas pessoas conhecem hoje em dia. E isso me faz pensar em quantas outras histórias como essa devem existir, quantos pioneiros anônimos que fizeram coisas incríveis, que mudaram o rumo da tecnologia, da cultura, do entretenimento e que a gente nem sabe quem são. Quantas pequenas empresas que tiveram coragem de se arriscar, de apostar e de acreditar e que muitas vezes não tiveram o reconhecimento que mereciam. Então, galera,
Essa é a história do primeiro DVD lançado no Brasil. Era uma vez na América, da Flash Star, em 1997. Um disco dupla face, com apenas 5.000 tiragens, custava R$35 e foi feito por uma empresa pequena que acreditou quando o futuro ainda era incerto. Eu fico me perguntando onde estão esses DVDs hoje, quantos ainda existem, quantos ainda estão guardados em alguma caixa no fundo de um armário, esquecidos, sem que o dono nem saiba o valor histórico que aquilo tem. Quantos foram jogados fora, quantos estão na mão de colecionadores que sabem exatamente o tesouro que tem. Eu tive a sorte de recentemente conseguir encontrar um desses DVDs. Fiquei muito feliz e em breve eu espero estar conseguindo mostrar aqui para vocês. Vou postar na aba comunidades a fotinha dele, o primeiro DVD lançado aqui no país. Foi uma caçada muito interessante que eu espero trazer para vocês em breve. E será que daqui a 30 anos a gente vai olhar para o primeiro filme lançado numa nova tecnologia que ainda nem existe e vai sentir a mesma curiosidade, a mesma admiração? Será que o ciclo vai continuar se repetindo com novos formatos, novas tecnologias, novos pioneiros anônimos fazendo história sem a gente saber? Será que a gente vai ver algo existindo após o streaming? Eu quero saber muito de você. Você conhecia essa história? Você sabia que Era Uma Vez na América foi o primeiro DVD brasileiro? E se você, por acaso, tem um desses guardado aí na sua casa também, cuida direitinho dele, porque você tem um pedaço da história cinematográfica brasileira nas suas mãos. Então comenta aí que eu quero muito saber. Também não se esquece, deixa aquele like, se inscreva no canal, se tiver no celular, dá aquela hypada também que ajuda demais. Meu muito obrigado por chegar até aqui e nunca se esqueçam, a mídia física resiste!